Olá, pessoal. Estação Hamburgo desta quinta-feira, direto das nossas casas, né? Hoje, com a presença maravilhosa dessa dupla querida, Grazi Pires, dos 50 Tons de Pretas, e nosso querido professor Alexandre Cerveira, Luiz Alexandre Cerveira, professor da nossa INH, para a gente conversar um pouco sobre o que está acontecendo. Eles estão doidos, assim, mas ao mesmo tempo. Nós tínhamos marcado essa conversa, sei lá, quase um mês atrás, e elas fariam parte também o Jailson e a Clélia Oliveira, para que a gente pudesse falar especificamente do racismo, né? A gente aqui que nós faremos essa conversa em seguida, tão logo a situação volte ao que a gente chamava de normalidade, né? Para que a gente possa retomar esse assunto com mais força, evidentemente, vamos discutir isso hoje também. À medida que avança o coronavírus, por exemplo, nas favelas do Rio, a gente já tem uma quantidade enorme de casos e a gente teme que isso, evidentemente, que começou com as pessoas que viajam de avião, que foram ao exterior, que estavam trabalhando ou a turismo, mas que no momento imediatamente seguinte, ela chega, por exemplo, ao Rio de Janeiro, a empregada, né? A pessoa que veio de fora, que trouxe o vírus, ela sobreviveu ao vírus, e a sua empregada doméstica, né? A sua secretária do lar, não sei como ela chamava, ela acabou indo a óbito, sendo a vítima, a primeira vítima identificada no Rio de Janeiro. Depois foi identificado que o porteiro realmente também era um dos casos, né? Também falecimento por coronavírus. Grazi, que bom te ter com a gente aqui. Boa tarde, Tudo bem? comecinho de tarde da segunda-feira. Isso aí, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de a gente poder ter a tecnologia para isso, né? Para nos manter Bem, juntos, ainda que separados. Grazi, e tu és artista, né? Cantora, professora de música também, musicoterapeuta, toca sinfonia diferente, e por acaso os dois estão próximos lá na INH nesse ano, né? Já que o projeto foi para a INH, que embarcou maravilhosamente bem esse projeto também. Imagino como esteja a vida do músico nesse momento, do artista, né? Nesse momento, a gente vê várias iniciativas Brasil afora. Vamos conversar sobre isso em seguidinha. Alexandre Cerveira, professor, muito boa tarde, bom te ter conosco. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a Grazi, contigo, nesses momentos tão novos, né? E que a gente está tendo que se reinventar. Que dias, Então, sabe? que dias. Sabe que os cientistas sociais, antropólogos, historiadores, cientistas políticos, enfim, todos estamos aí atentos, mas ainda é muita informação, né? Muita coisa, muito novo. Qual é o precedente na história para o que a gente está vivendo dessa forma e tão mundial, né? Tão universal? A gente chamava universal antes sem saber que o universo era bem maior, né? Mas tão mundial como é o momento que a gente está vivendo. O caso mais parecido é a gripe espanhola de 1920, né? Que é a mais próxima de nós, de um mundo já um pouco globalizado, né? Na época, inclusive, nós perdemos o presidente da República de gripe espanhola e milhares de pessoas morreram. Mas não há precedentes em termos da forma como essa pandemia está sendo acompanhada, né? Porque com a internet, com os meios de comunicação, existe uma informação para as pessoas em uma quantidade enorme e ainda prejudicada pelos fake news, que deixa, às vezes, as pessoas menos informadas e mais apavoradas. Então é muito sério, é muito grave, mas a desinformação está sendo ainda pior, né? Porque uns não estão valorizando o quanto isso é sério, o quanto isso é grave, algumas pessoas importantes, e, por outro lado, as redes sociais estão cheias de fake news e viraram uma batalha político-ideológica do fique em casa ou sai de casa, né? O que é muito, muito triste e muito sério. Mas em termos assim, então... Desculpa. Não, desculpa eu te cortar, Alexandre, mas assim, eu queria recuperar um pouco do que tu falou. Tu falou do presidente Rodrigues Alves, né? Isso. E foi o homem que fez a Revolução Sanitária no Rio de Janeiro, lá em 1906, eu acho, se não me engano, 1905, junto com o Oswaldo Cruz, né? Verdadeira Isso. Revolução Sanitarista, né? Derrubou prédios, a revolta da vacina, aquela coisa toda. E olha só que coisa, né? Faleceu
eu já tinha 70 anos, já era adoentado, mas era o presidente eleito ali, né? Acabou nem assumindo, seu vice assumiu naquele momento. Uma grande ironia do destino, né? Tu viu uma coluna do Hélio Gaspari na semana passada, mandando ele e Rodrigues Alves uma mensagem ao novo presidente, né, desses anos Não, 2020. não vi, não vi. Bolsonaro é maravilhoso. Vou compartilhar contigo em seguida, porque eu prometi dar este texto e vou fazer ele na sequência também, porque Tá bom. essa ironia toda, né? E ao mesmo tempo tendo a oportunidade de fazer em 2020 com tanta informação, com tanto conforto quanto a gente tem, de fazer as coisas diferentes, tu repetir erros do passado, né? Agora me parece na França falaram, por exemplo, professor, que o dono de um restaurante, que naquele momento da Segunda Guerra, por exemplo, ele não precisou fechar o restaurante, porque ele sabia quem eram os inimigos dele. Ele disse que agora ele foi obrigado a fechar porque não sabia de onde vinha esse inimigo, né? É realmente uma grande quebra de paradigma da humanidade, né? Sendo que está só começando. Nas Américas, Verdade. ele está engatinhando, os Estados Unidos começam a experimentar um momento mais difícil, a África começa a ter uma propagação, a Índia começou e botou 1,3 bilhão de pessoas em quarentena, né? Uma atitude, me parece, ousada e honrada do presidente indiano, né? Não sei como é que avalia isso. São situações, né, Rodrigo, que estão desafiando. Passou um caminhão aqui, tem dessas coisas. Estão desafiando a capacidade de gestão, né, dos líderes mundiais, né? Sejam em nível municipal, em nível estadual e federal e até das próprias empresas, né? Então é uma realidade bastante complexa. O caso da Índia me chamou bastante atenção porque eu estava exatamente discutindo com os colegas o que a Índia vai fazer, porque a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes e uma situação de pobreza extrema. Então, assim, as pessoas estão confinadas na Índia em que medida também, né? Porque há muita gente morando na rua na Índia. Então, são muitos desafios. A Índia, por exemplo, não tem um governo estruturado, e aí a gente, claro, poderia fazer toda a crítica ao autoritarismo e à ditadura chinesa, mas a Índia não tem uma estrutura governamental que a China tem, né, para criar todos os sistemas de segurança que criou. Então, é um enorme desafio, né? Uma coisa é você mandar as pessoas ficar em casa, outra coisa é você conseguir fazer com que isso seja algo plausível, real, assim, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam de água, as pessoas precisam de ir ao médico. Então tem uma série de demandas que às vezes nós da classe média nem nos damos conta, né? Porque a gente pode ir ali ao supermercado quando for necessário, ainda tem uma reserva para manter luz, água, internet, mas algumas pessoas elas vivem o dia, né? E esse dia acabou há 10 dias atrás, no caso do Brasil, por exemplo, para quem trabalhava na rua. E isso vai acontecer no mundo inteiro. Então, o que a gente vê é que alguns governos, especialmente aqueles do modelo social-democrata europeu, do estado de bem-estar social, eles estão fazendo essa aporte, né? De manter essas pessoas com salário, com apoio do Estado, etc. Que é uma coisa que a gente não vê em todos os lugares. E isso pode ser muito trágico, porque essas pessoas precisam sobreviver. Então, assim, Mas mais de 30 países já estão fazendo, né? Mais de 30, né? Exatamente, mas nós, por exemplo, não Programa estamos de fazendo, né? distribuição mínima de renda, né? Uhum, Distribuição mínima de renda mínima, né? exato. Que é um palavra. E nós não estamos fazendo isso de maneira efetiva, né? Então isso tudo nos preocupa muito, assim. Então acho que é um momento muito complexo. A Rússia também entrou agora com a possibilidade de quarentena, né? E os Estados Unidos que está com essa quarentena meio estranha também, porque ela não está acontecendo em todos os lugares. Então, assim, os números são muito grandes. A gente sabe que os Estados Unidos não têm SUS, né? Então agora vai depender de meio que inventar um SUS do nada, né? Ou seja, usando as forças militares e os hospitais particulares. Mas isso tudo é tudo muito complicado, tem uma logística muito complexa, né? Então é um momento muito, muito difícil. Grazi, como faço Oi, para ti essa sobreviver nesses dias, Grazi? Tu tá em casa?
Não, agora eu estou aqui falando direto do CAPS de Campo Bom, que é onde eu trabalho como musicoterapeuta. Então, eu já consegui sentir, assim, de sexta para hoje, que em função aí de alguns discursos, o CAPS já começou a ficar mais movimentado, né? Nos preocupa um pouco, né? Porque a gente continua aqui atendendo, inclusive a gente está fazendo agora um trabalho aqui no CAPS para atender os colegas da saúde. Então, a gente vai fazer um trabalho de equipe para atender os nossos colegas que estão mais na linha de frente, né? E a nossa orientação para os pacientes é que, se não for casos realmente muito graves, que eles fiquem em casa, né? Mas está complicado agora, as pessoas estão um pouco em dúvida do tipo, do quão sério isso é, né? E não é para tanto, e aí, às vezes, ficam buscando uma alternativa para poder sair um pouco desse confinamento, e uma das desculpas é eu vou lá no CAPS pegar, mesmo que não seja receita, eles criam algum motivo para poder sair, né? Isso tem nos preocupado um pouco. Mas continuo aqui como musicoterapeuta. Bom que vocês estão aí, então. Né? Sim, estamos aqui acolhendo quem chega. E com as pretas, a gente está nas redes, né? Todos os artistas aí engajados em fazer os seus shows virtuais, alguns estudando algumas plataformas de poder monetizar isso, né? Porque, obviamente, que para manter a nossa saúde mental enquanto artistas em dia, para nós é importante estar fazendo música. Então, a gente quer estar, seja numa live, só todo mundo adaptando como pode, mas a gente quer estar perto do público. Mas todo mundo paga a conta, né? E uma das fontes de renda da gente pagar a conta são os shows. Então, tem alguns artistas aí, o Borghettino nos chamou, até está estudando uma plataforma de poder monetizar essas lives que os artistas estão fazendo. Mas, por enquanto, é assim que a gente está sobrevivendo, né? Eu acredito que a cultura, assim como a saúde, é um serviço essencial, porque a música e a arte nos ajuda a manter a saúde, né? Então, eu acho que a gente, enquanto artista também, fazendo nosso isolamento coletivo, que nem eu falo com a Degiane, se junta ali com os músicos, né? Respeitando todas as orientações da Organização de Saúde, mas conseguindo levar a música para as pessoas, acho que é importante isso. Então é assim que a gente está levando esse artista que vive só da música, quer dizer, só, né? Deveria ser uma profissão valorizadíssima, como é em outros lugares. Aquele artista que é só músico, que é só ator, que trabalha só no ambiente cultural. Tu deve conhecer vários deles que já estão com os cabelos em pé, né? Sim, a gente está até agora, a Regiane, que toca comigo, está trabalhando só com a banda, né? Eu ainda trabalho de musicoterapia até onde dá, ainda estou seguindo com os dois. Então, a gente já sente, né, dentro do nosso grupo, a nossa produtora também, ela é educadora física e é a nossa produtora, mas basicamente estava vivendo só da nossa produção, então também é complicado. Mas no meio dessa loucura toda, tem um grupo que a gente estava até conversando hoje de manhã, que é chamado, acho que Boleto Mais Um, ou Boleto Um Mais, que é um grupo para mulheres se apoiarem. Então, tem várias artistas lá e outras mulheres de outras profissões, né, que colocam ali nesse grupo, olha, esse mês eu não tenho o valor do aluguel, e coloca a sua conta ou coloca o seu boleto e alguém que está numa situação melhor vai lá e paga para ela. Então, é um grupo que já do Brasil inteiro, de mulheres do Brasil inteiro, foi criado aqui por uma gaúcha, e isso é legal, sabe, porque aí as pessoas também não se sentem sozinhas, não se sentem desesperadas, porque eu acho que essa função do colocar mas eu preciso do dinheiro, mas eu também preciso da saúde, e aí entra essa guerra, né? Quem sai de casa está preocupado com a saúde, quem não sai, aliás, quem sai não está preocupado, quem fica em casa está preocupado, e é muito mais complexo do que isso, né? Porque, eu falando de novo de saúde mental, as pessoas, se elas ficarem em casa, mas também criando aquela ansiedade do tipo, o que eu vou fazer no final do mês quando o meu aluguel vencer? Né? Porque a gente não está falando da internet, a gente não está falando de armário vazio, de faltar comida, né? Então a gente sabe que é muito complexo, é muito doloroso. Então ter esses grupos de apoio que de fato fazem alguma coisa concreta enquanto as autoridades não conseguem apresentar algo de concreto para as pessoas sobreviverem, né? Porque eu acho que também tá ficando um fardo na população, de novo, no trabalhador, né?
O trabalhador tem que decidir entre essa saúde ou entre ter o que comer. Não é justo, né? A gente paga impostos para que, numa situação dessa, a gente tenha o mínimo ofertado pelo Estado. Então, está bem complicado na questão artística também, né? O governo do Estado já apresentou que vai apresentar uma FAQ, um edital, para que os artistas possam se inscrever, mas até sair esse edital, até olhar todos os projetos, até aprovar, isso vai 30 dias, né? Então, são 30 dias, no mínimo, e os artistas e quem é autônomo, enfim, está aí à deriva, né? Tendo que escolher, ou vou para a rua e me arrisco, ou fico em casa e morro de fome, né? Então, tá bem complicado. Professora, a Graça está falando direto de Campo Bom, onde a administração municipal tomou uma atitude extrema, né? De fechar as fronteiras do município, ao mesmo tempo que vem dando belos exemplos na forma de cuidar dos nossos idosos, indo ao encontro deles de casa em casa, foi colocado o paninho de prato branco pendurado na grade para que fosse reconhecido que ali tinha um idoso, a iniciativa do drive-thru, né? Tudo isso colaborando para que esse ponto acontecesse. Agora, por outro lado, criando um verdadeiro feudo, né? Nada novo na história de Campo Bom, que lá atrás não deixava que as pessoas chegassem na cidade, lá nos anos 70, 80, no auge do calçado, né? Nada novo. Mas, infelizmente, reeditando esse triste episódio dessa forma. Não sei como tu avalia isso, não queria reusar os adjetivos egoístas. Usei. Mas uma coisa que realmente deixa a gente muito preocupado com uma visão extremada, né? Até entendo que o prefeito esteja numa situação de extrema cobrança, né? A gente acompanha muito proximamente aqui, tanto ele quanto a prefeita Coarinha, a prefeita Ivete, a prefeita Fátima, o prefeito Ari Vanazzi, a prefeita Tânia, o prefeito Martin. Todos eles estão extremamente pressionados como liderança, e a grande oportunidade de eles mostrarem exatamente a sua liderança. O prefeito Luciano Orsi fez essa escolha, né? Criticadíssimo Brasil afora, né? Fotos. E a população me parece até certo ponto convencida de que esse é um bom caminho, só esquece que o Hospital Lauro Reis não tem condições de atender as pessoas dessa forma, que logo elas vão ter que sair desse reduto e buscar. Imagina se Novo Hamburgo fecha a fronteira. Vão para onde? Vão cuidar onde da sua saúde? O que tu está enxergando desse momento que faz parte da preocupação, para não chamar histeria generalizada, né? Me parece que é preciso trabalhar mais com as autoridades de maneira conjunta, né? Senão a gente parece aquela expressão de que é guri jogando bola, né? Onde está a bola, todo mundo está correndo atrás da bola, né? Ou seja, a gente precisa de técnicos que organizem um pouco essas ações. Eu entendo que os prefeitos estejam confusos, até desesperados, né? Algumas Nossa. atitudes, elas são mais de efeito do que de um resultado prático, né? A gente precisa lembrar que esses fechados de cidades, eles não funcionam porque as relações entre as pessoas, a forma como as pessoas saem ou entram da cidade, você vai proibir as pessoas de andar, como é que você vai fazer o caminhão que traz o remédio, o caminhão que traz a comida, né? As pessoas que têm que trabalhar nas empresas que não podem parar, que são empresas de primeira necessidade, como é que você vai gerenciar isso tudo com o carro da Guarda Municipal? Então, assim, é muito mais criar pânico, criar confusão, do que tomar uma atitude que seja, de fato, efetiva, né? Acho que nesse momento é preciso, sim, que os prefeitos se conversem, o governador, no nosso caso, está procurando também fazer uma série de ações aparentemente bastante adequadas, né? E as pessoas precisam também de buscar ajuda de outros profissionais, né? Buscar ajuda dos médicos sanitaristas, que são os casos, enfermagem, e dos cientistas sociais para tentar também entender um pouco esse comportamento de grupo. É claro que as pessoas vão ter, num primeiro momento, a impressão que elas estão seguras, porque se estão mandando elas ficar em casa e a gente vai fechar a nossa cidade, a gente criou uma grande casa. E quem sabe a gente vai poder andar todo mundo legal aqui dentro e não vai ter nenhum problema, né? Porque esse é um momento também que as pessoas criam imaginários sobre as coisas, né? A Grazi falava da questão da saúde mental, né? É um momento em que as pessoas imaginam tanto as coisas piores quanto as coisas melhores, que foi o caso daquela fala
descabida sobre o remédio que curaria o coronavírus. Então, naquele momento, a gente fica... A gente mesmo, nossa, será que é verdade? Tem um remédio que vai curar, né? E aí tudo vai acabar, né? Então, é um momento onde as pessoas precisam, usando de novo a expressão do futebol, matar a bola no peito, botar ela no chão e organizar um pouco essas ações, né? Santa Catarina agora também está revendo algumas ações que tinha tomado. Então, não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Mas a gente precisa entender que existe, por exemplo, uma cadeia produtiva de primeira necessidade que inclui, por exemplo, desde a celulose, né? Só para dar um exemplo. Porque você não vai fazer papel higiênico, você não vai fazer máscara descartável sem celulose. Então, se não é só a ponta que eu tenho que preservar, né? Eu tenho que ter essa árvore sendo cortada, sendo transportada. E a gente precisa trabalhar para proteger esses profissionais, para que eles tenham a melhor condição, né, de poder continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, não se exporem além do necessário, né? Então, me Como é que a parece... gente sobrevive sem papel higiênico, professor? Tu foi um daqueles que correu para a prateleira e encheu o carrinho de papel higiênico? Não, Ou não. ficou sem papel higiênico em casa? Não, tá bem normal. Inclusive, hoje tive que ir ao supermercado, o supermercado estava todo abastecido, só não tem álcool gel. Tipo, dia sim, dia não, tu tá indo ao banheiro, é isso? Tem um pouco essa questão aí. Mas sempre tem o chuveiro, né, Rodrigo? Sempre tem. Se você tá de quarentena, sempre tem o chuveiro. Professor, acho que trancou. Para mim tá normal aqui. Acho que o Rodrigo trancou agora. Vamos ficar eu e tu nos entrevistando. Vamos. O pessoal, alô? O pessoal gostou muito da tua fala, Grazi, na INH. Ah, obrigada, que bom. Bom saber. Alexandre, a Voltou. gente está com algum problema de conexão. Tu voltou, mas a Grazi caiu fora agora. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Muito
bem, de volta com o nosso Estação Hamburgo. O primeiro bloco não deu uma saída para o intervalo assim tão redondinha. A gente teve um probleminha de falha de comunicação. Essa internet do Brasil, tá tudo certo. De volta com Grazi Pires, professora Alexandre Cerveira, professora Grazi Pires também, né? Cantora, musicista. Gente, a gente conversou um pouco sobre papel higiênico no final do primeiro bloco. E vamos deixar essa questão antropológica para evoluir com mais calma. Talvez isso renda um bom artigo, né, doutor? É verdade. Um artigo de case internacional aí, cada um de nós se virando normalmente. No comecinho do programa, eu provoquei vocês em torno de como essa doença vai se alastrar, né? Grazi falou um pouquinho de como está a vida dela, depois eu quero ouvir um pouco do Cerveira também, como ele está tocando esse confinamento. Ele já falou que hoje foi ao mercado. Me parece, inclusive, que desde a fala do nosso presidente ontem, mas especialmente hoje, a gente já tem bastante mais movimento na rua, o que é uma pena, né? A gente fica com essa dúvida de como proceder realmente, e é natural que as pessoas fiquem pensando, mas o que eu devo fazer? Bom, nós temos um decreto municipal em Novo Hamburgo, temos um decreto municipal em São Leopoldo, em Estância Velha, em Campo Bom. Cada cidade tem a sua regulamentação. O governador do estado regulou uma série de outras atividades econômicas, proibiu o fechamento de fronteiras municipais, proibiu o transporte interestadual. O presidente disse que isso é atribuição do presidente da República. Enfim, também fica esse duelo de informações. Aquele bate-boca lamentável entre o Dória e ele ontem. Preciso concordar que o Dória foi sensato nas palavras, mas não consigo confiar em muita coisa que vem dele. Então, eu até me posicionei ontem entre Dória e Bolsonaro. Fico com o Caiado, que me parece uma voz mais honesta nos dias de hoje. Assim, ele é um médico, acima de tudo, um grande cardiologista, diga-se de passagem. É um político com uma visão extremamente liberal, de extrema-direita, conservador nos costumes, liberal na economia. E rompeu ontem, né, no dia de ontem, com o Bolsonaro também, por conta de não poder concordar com a postura dele. Em compensação, a gente tem ali o Mourão fazendo um bom intermédio, dizendo, olha, não é bem isso, o isolamento é importante. A gente vê o Mandetta querendo não brigar com o chefe, mas felizmente tocando com bastante propriedade as questões sanitárias, realmente, né? Hoje o prefeito de Porto Alegre flexibilizou a questão dos idosos, né? Nós tínhamos uma possibilidade de multa em Porto Alegre de quase R$500, R$450, se não me engano, e isso hoje está flexibilizado, acreditando que precisa ter a circulação deles em algumas coisas, em alguns momentos. Muitos idosos em Porto Alegre, a gente não vive exatamente um padrão europeu, mas o Rio Grande do Sul é o estado acho que ainda é o mais longevo. Não sei se Santa Catarina já nos ultrapassou, mas o Distrito Federal talvez seja. Mas a gente tem uma longevidade muito grande e muitos idosos que moram sozinhos ou que moram acompanhados de outros idosos também, além das casas, dos lares, né, para essas pessoas mais idosas. Muitas pessoas longevas, acima de 90 anos. Infelizmente, a primeira vítima no Rio Grande do Sul foi uma senhora de 91 anos. E a gente tem a preocupação crescente, que o Mandetta ontem reforçou durante a coletiva dele, né, em torno do que está por vir, que é a chegada do nosso inverno, que a gente... Ano passado teve um inverno bem menos rigoroso. Esse ano ele tende a vir só a partir de maio. Isso facilita um pouco a vida das autoridades sanitárias, mas ele vem de uma forma ou de outra. Vamos combinar que não será 30, 35 graus o tempo todo. Já começa a baixar a temperatura, a noite já é bastante fresca. Então a gente tem esse finalzinho de verão, onde o ar-condicionado ainda é bastante usado, vem um resfriado, todo mundo um pouco fanho e por aí vai, e não se sabe o que é uma coisa e o que é outra, né? Mas acho que a grande preocupação de todos nós é o que será dos nossos idosos, que às vezes não têm esse rescaldo, que não têm esse suporte da família, que vivem sozinhos ou que vivem em grupos com outros idosos, na companhia de um ou dois outros idosos. E acho que no Brasil, especialmente, as grandes aglomerações, né? A gente tem comunidades em Novo Hamburgo que vivem muito próximas, né? Em casebres mesmo, em condições bastante precárias.
E o mesmo em todas as cidades um pouco maiores da região, sobretudo, né? São Leopoldo vive essa realidade, Canoas tem muito, tem um cinturão de pobreza muito grande, Porto Alegre, acho que todos vocês têm referência do Morro da Cruz, acho que a Grazi, a professora, conhece melhor do que eu essa realidade, inclusive. Mas se a gente vai, por exemplo, um Fragata, em Pelotas, é um bairro, acho que do tamanho de Canudos ou até maior, com uma renda ainda mais baixa, com uma condição ainda mais precária. E, gente, se a gente daí olha para São Paulo e Rio, para Bahia, para o Nordeste brasileiro, onde também temos Fortaleza, né, que tem aquelas 3, 4 quadras ali de maravilha, de primeiro mundo na beira da praia, e dali para trás são só condições muito precárias de vida, né? O que vocês estão enxergando desse momento que a gente está por viver diante de condições tão difíceis que já vivia o nosso povo brasileiro? Deixa o professor falar. Então, Rodrigo, essa realidade ela é muito grave, né? Ela é muito séria. Mesmo em países europeus onde há muita pobreza, se nós pensarmos o leste europeu, por exemplo, essa realidade das comunidades que nós temos, ela não é uma realidade tão presente. As pessoas têm geralmente um mínimo, né, uma casa minimamente estruturada, né, para viver, e tem o básico em termos de higiene, calefação, de modo geral. O caso brasileiro ele é um caso muito sério, a quantidade de pessoas que vivem nessas condições é muito grande. E se nós não tivermos uma ação coordenada do Estado, a possibilidade de nós termos uma tragédia sem precedentes, ela é enorme. Porque as pessoas não têm como lavar as mãos, né? As pessoas não têm sabão, não têm sabonete, às vezes elas não têm água sequer. Então, se nós não tivermos uma ação muito séria, né, no sentido de que se as pessoas possam ter alimentação para ficar em casa, que elas possam ter o básico da higiene para ficar em casa, para ter água, assim, que seria o mínimo para a gente manter elas um pouco em quarentena para espichar a curva. Se nós não tivermos uma ação muito pesada, nós vamos ter uma quantidade de mortes enorme. E não serão só as pessoas mais pobres que morrerão, porque a pessoa que ocupa um leito de UTI, ela está, né, impedindo que outra pessoa ocupe esse leito de UTI. Então, até hoje, a gente poderia dizer que o coronavírus ele tem atingido a classe média, média alta, com exceção daquelas pessoas que trabalham nas casas das pessoas que, por exemplo, foram ao exterior, como é o caso dessa senhora do Rio de Janeiro. Então, me parece, Rodrigo, que é muito, muito preocupante, que a gente deveria estar pensando, enquanto Estado, em ações efetivas, né, perdendo menos tempo batendo boca e planejando e atuando mais. E também não vejo, Rodrigo, como simplesmente, sem uma ação do Ministério da Economia efetiva, no sentido de não só apoio às empresas, mas de renda mínima, como a gente falou antes, se a gente não tiver um projeto nesse sentido que os outros países estão fazendo, né, nós ficarmos nos preocupando com o ajuste fiscal nesse momento, acho que é um erro, né? Me parece que é um erro. Isso pode custar muito caro em termos de vidas e também em termos econômicos, né? Porque a gente precisa criar um parêntese. O Christian Dunker estava falando ontem acho que na Globo News, a gente precisa criar um parêntese, ou seja, na nossa vida. A gente precisa criar um espaço com ações diferentes daquelas que se fazia antes, porque senão nós não vamos ter um resultado efetivo. E, por enquanto, como o número de mortos ainda não é um número que passou das centenas e dos milhares, as pessoas ainda estão achando que está tudo bem, né? Mas é um inimigo que é muito silencioso e se alastra devagar. Mas que hoje já ultrapassou o número da H1N1, né? Que foi a última epidemia mais virulenta que a gente viveu. Exatamente. Hoje, né? E Rodrigo, me parece assim que situações de exceção precisam de medidas de exceção, né? E essas ações descoordenadas, que tomam uma decisão num dia, volta atrás no outro, elas não colaboram em nada. E é muito bonito o que parte da sociedade está fazendo de poder ajudar outras pessoas. Isso é muito, muito legal e deve ser feito.
mas o Estado precisa se colocar, né? Porque se o Estado não se colocar, tem coisas que a sociedade civil sozinha não vai dar conta, né? Então são ações que precisam de logística, precisam de organização, né? A gente tem fábricas de calçado hoje em Novo Hamburgo fabricando máscaras, né? O que é uma atitude interessante. Tem laboratórios de institutos federais e universidades federais e particulares fabricando álcool gel. Tudo isso é muito importante, é muito válido, mas isso é ainda muito pouco diante do desafio que se tem. E a grande agonia, né, é que esse desafio, a gente sabe que ele vai acontecer e ele está vindo aos poucos. Então, por um lado, é uma agonia pessoal, né, a gente queria que passasse logo, mas isso é uma oportunidade também para os governantes e para o Estado organizarem essa logística de hospitais, enfim. Não te parece que, nesse ponto, outras vezes falado fanfarrão presidente norte-americano, ele não tem tido uma postura de um estadista nesse momento, de firmeza junto ao seu povo e levando soluções práticas em todos os sentidos, Cervera? De protagonismo mesmo, como a gente espera de um político, né? Me parece, né, Rodrigo, que ele tem atuado muito melhor do que a gente esperaria, né? Mas muito menos do que deveria, né? Acho que podia ser feito mais, né? Se a gente pensar em Nova York, por exemplo, Nova York chega a ter 17 mil habitantes por quilômetro quadrado, né? A gente não consegue nem imaginar isso, né? Então, assim, o nível de contágio provavelmente vai ser muito maior do que já é, né? Los Angeles tem uma realidade um pouco diferente de Nova York, uma cidade muito mais espalhada, né? Nova York, ali Manhattan, Brooklyn, toda essa área é uma área muito, muito concisa. Mas também, por outro lado, existem as cidades nos Estados Unidos, são menores que as brasileiras, não sei se as pessoas sabem disso, né? Tanto que Nova York é menor que São Paulo, Los Angeles é menor que São Paulo, e depois as capitais estaduais não são muito grandes, a maioria delas tem o tamanho de Porto Alegre, na média, tirando Los Angeles e Nova York, mas mesmo assim, o fato que eu citei antes, de não haver um SUS, né, exige medidas ainda mais rápidas e mais fortes. Claro, eles têm as Forças Armadas lá, que estão montando hospitais de campanha, né, tem uma série de ações. Mas tem um problema cultural muito sério lá, onde a ação do Estado também é vista como uma intromissão na vida privada das pessoas, né? Eles não estão acostumados a ter um Estado tão presente quanto nós temos, e isso pode ser um complicador também para as pessoas, né? A ideia de que o Estado está invadindo a sua privacidade, e isso não sabemos o efeito. Grazi, como é que é aquela música Dinheiro, Grazi? Na história da riqueza do homem, quando um ganha porque o outro perdeu. De quem é a letra? Laura Finocchiaro e Leca Machado. A letra das gurias. Eu vi vocês cantando agora no show que vocês fizeram em casa, né? No último fim de semana, e acho que fecharam com ela, não? Sim. Mas normalmente fecham o show com ela, pelo menos que eu normalmente acompanho, assim. Como vai ficar quando subir o morro o coronavírus? Então, eu tenho uma perspectiva de que vai depender, né, de como essa curva vai ser, mas me parece muito que a mídia está muito focada, porque de fato essa doença veio de cima para baixo. Mas que quando ela chegar lá na ralé, quando ela chegar nos nossos aqui, da periferia, né, não precisa nem pensar no Rio de Janeiro, vamos pensar na nossa periferia daqui mesmo, do Vale dos Sinos. Eu acho que a mídia vai diminuir um pouco, porque, na verdade, a periferia já vem morrendo há muito tempo, né? De muitas outras coisas, e agora, na verdade, está saltando aos olhos, né? Então, o professor disse, mas não adianta eu propor para o pessoal da periferia que tem que ficar em casa se o cara não tem o que comer, se o cara não tem água e sabão para lavar a mão, né? Então, mas isso é uma realidade de muito tempo. Mas agora está saltando aos olhos, porque, na verdade, ninguém não estão preocupados tanto com a periferia morrer, mas de que eles possam ou estar ocupando o lugar que eu teria que usar no hospital, ou de estar transmitindo na rua o vírus que eu não quero pegar,
né? Então, traz um pouco assim essa necessidade da gente, quando fica falando em política pública, é isso, sabe? É as pessoas entenderem de que o básico, o saneamento básico, água encanada, que é o mínimo do mínimo, tem gente que ainda não tem. E aí a gente só percebe agora quando a situação está crítica, né? E aí as pessoas começam a se preocupar. Eu acredito que, como o professor disse, infelizmente vão ser números grandes, só que eu não sei até que ponto a gente vai ser informado sobre isso, ou até que ponto as pessoas vão estar de fato preocupadas com isso, porque vai morrer preto e pobre. E já morre preto e pobre há muito tempo. Então, vai ser feita alguma coisa? Eu não sei, sabe? Então, eu acho que agora a minha expectativa enquanto cidadã é que, de fato, se tenham mais ações assertivas e práticas neste momento, para que essas pessoas possam, de fato, cumprir a quarentena ou ter uma ajuda para passar por essa quarentena sem tanto sacrifício, porque o sacrifício vai estar ali, vai ser em todos os lados, uns mais, outros menos, mas que a gente não fique só nisso, né? Para que depois disso a gente aprenda e comece a buscar, de fato, que essas políticas públicas básicas cheguem nessas pessoas e que cada vez que a gente tem uma pandemia, alguma coisa assim, que afete todo mundo, que a gente não precisa estar contando com voluntários fazendo bolsas de, de alimentos para entregar, sabe? O governo tem que estar lá, a gente paga imposto e não é pouco, e eles pagam imposto também, né? Então fica muito como se fosse um governo salvador, né? Não. Na verdade, ele só tem que devolver para a gente o dinheiro que é nosso. Só quero que mereço e comece a me pagar, né? Assim, é isso. O dinheiro é nosso, ele tem que voltar para nós, tem que voltar para os nossos, porque senão essa roda vai ficar sempre girando, preocupado com os, sei lá, 5% que fazem a riqueza, né? Que detém a riqueza do país. É sempre nesses 5% que a gente vai ficar focado, né? Mas acho que ficou bem claro para todo mundo que quando os 90% param, os 5% não ganham. Então, a gente tem que começar a olhar para a nossa população, para quando tudo isso passar, mas agora, de fato, a gente precisa de coisas mais práticas, né? E não é 5, 7 mil vidas, a economia não pode parar. Toda vida importa, né? Toda vida importa. Então, eu acho que é isso, é buscar gente assim, que tenha a possibilidade de ter voz, fazer esses apelos para os nossos governantes, né, em todas as esferas, para que olhem para essas pessoas, mas também deixar um alerta para a população de que isso vai passar, vai talvez morrer muito mais gente do que a gente gostaria, e a gente talvez não vai ficar sabendo, e que a gente precisa se importar com essas vidas que vão, e o que a gente vai fazer depois que isso passar. Né? Vai continuar deixando essas pessoas sem água, precisa de água agora, precisa lavar a mão. Aí passou o coronavírus, tudo certo, agora ninguém mais lava a mão, é isso? Sabe? A gente precisa refletir sobre isso também, porque isso não é uma coisa de hoje, né? Isso é uma coisa de muito tempo, e interessante acontecer num ano eleitoral, né? Porque a gente sempre brinca que agora é o ano que a gente resolve algumas coisas, porque ano eleitoral todo mundo quer dar um jeito de fazer as coisas. Então, acho que a gente poderia usar isso também a nosso favor, né? Não sei se as eleições vão ser adiadas ou não, acredito que sim, mas a gente sabe que também muitos que estão aí trabalhando estão já pensando nesse momento, né? Na eleição. Então, acho que a gente pode usar isso também a nosso favor e cobrar. Vamos voltar para aí em seguida, deixa eu provocar o Alexandre Cerveira. A provocação da Grazi é ótima, né? É ano eleitoral. Uhum. Tem mais gente querendo entrar que gente querendo sair. Como Sim. fica essa conta? Qual é a tua aposta? Então, Rodrigo, o que a gente nota, Rodrigo, é que algumas autoridades, né, especialmente o presidente da República, ela tem perdido apoio, né? Alguns setores que estavam sustentando o projeto já não tem mais tanta certeza, né? As pesquisas estão sendo feitas por telefone, claro, ela tem uma margem de erro um pouquinho maior, mas a gente já nota, né? Gosta de acompanhar os movimentos nas redes sociais também, que há um grupo que já está migrando, assim, que já não está sustentando tanto os discursos.
é difícil prever, porque se as medidas sanitárias de confinamento derem certo e morrer uma quantidade menor de gente, por exemplo, do que na Itália, do que na Espanha, a gente vai ter que entender como é que esses políticos vão capitalizar isso, né? Se eles vão dizer, viu, era pouca coisa, eu tinha razão, e o outro vai dizer, não, mas foi pouca coisa porque eu tomei as decisões difíceis. E como que essa população vai conseguir pesar isso, né? A gente tem algumas falas muito contundentes nesse momento, que tu referiste antes, né, algumas discussões entre presidente e governadores, que provavelmente vão pesar, né? A gente não sabe ainda se as eleições vão ocorrer, né, no prazo previsto, e nem se vai haver uma estruturação de um partido, por exemplo, hoje, que numa figura muito forte, que é a do presidente da República. Se vai ter o partido do presidente da República, ou se pequenos partidos e médios partidos vão tentar contabilizar essa força do presidente. Agora, também temos que saber se eles vão querer estar junto até lá, porque a gente não tem muita clareza ainda do nível de desgaste, né? Porque tu lembraste antes o Trump ele é muito bom nesse jogo entre o que ele diz e o que ele faz. Ele é um grande empresário, né? Então, uma coisa é o que ele diz, a outra coisa é o que ele faz. Me parece que no Brasil as pessoas não entenderam muito bem isso e elas acabam fazendo o que dizem ou não fazendo, né? Não fazendo no sentido que deveriam fazer alguma coisa, mesmo dizendo outra. E isso pode ser muito sério, assim, em termos de desgaste. Então, as análises hoje elas são ainda muito iniciais, mas os prefeitos e governadores estão tendo uma avaliação, quando tem uma postura mais efetiva, eles estão melhorando muito suas avaliações, né? Então, acredito que, em princípio, aqueles que estão tomando a ameaça como algo sério devem se beneficiar nas próximas eleições. Essa é a avaliação inicial, né? Mas a gente sabe que existe uma potência virtual hoje em torno dos grupos políticos, e aí tem que ver como é que isso também vai funcionar, porque em tempos de quarentena, redes sociais é o parquinho, né? São o parquinho. Então, se antes as pessoas já viviam penduradas no telefone, agora muito mais, né? Como é que tá a tua rotina, Ferreira? Então, nós na INH nós fechamos para atendimento público já há alguns dias, né? Os funcionários estão todos trabalhando, funcionárias estão trabalhando de casa, aqueles que podem, né? E nós, professores e professoras, estamos trabalhando remotamente. Então, a gente não chama de EAD, né? Porque o EAD é um outro modelo de ensino. Então, nós estamos, no caso da faculdade, no horário da aula, a gente inicia conferências virtuais com os alunos, onde eles têm interação, podem fazer perguntas, entrar, conversar. Então, toda a nossa área de TI está trabalhando ininterruptamente para nos dar todo esse suporte aí. Para a educação básica, a gente não tem feito essas aulas, conferências virtuais, porque é um modelo de aluno um pouco diferente ainda, né? Porque ele é menor, e a gente está abastecendo eles através de videoaulas, trabalhos, textos, atividades. E essas aulas, em princípio, elas estão todas amparadas pelo Ministério da Educação, no sentido de que elas vão poder ser validadas. Essa é a parte da minha rotina que está mais ou menos funcionando parecida, né, cumprindo horários. Os cursos e palestras e viagens, esses, né, estão todos parados. E hoje, para minha surpresa, eu recebi um pedido de orçamento de um curso virtual, né? Então, tem uma empresa que é uma empresa que não pode parar, é uma empresa de primeira necessidade, que ela quer também manter os funcionários e funcionárias minimamente, assim, não focando só no problema. Então, hoje, recebi essa demanda, vou pensar como é que eu vou fazer também, porque nunca fiz, e vou ver se consigo começar esse modelo. Pode ser também uma alternativa por algum tempo, né? Mas é basicamente isso, assim. E a parte de consultoria a empresas, muitas estão paradas, né? Então, nós estamos dando um suporte
também remoto para os diretores e gerentes, tentando ajudar um pouco a pensar a parte de logística, de cuidado das pessoas, enfim, né, de todos esses modelos. É o que a gente tem conseguido fazer, né? E aí o tempo livre fica como, Grazi Cerveira? Tem ainda um tempo livre para ler, para escrever, para ouvir música, para navegar, para estar no Facebook, no Instagram, para ver vídeos, para o Netflix? Como é que vocês estão aí para cuidar da família, das pessoas que vocês amam? Como é que vocês estão lidando com isso? Eu estava me movimentando aqui. Vocês viram, acho que é o Poço, ou Fosso, coisa que vale, um filme espanhol. O Poço. Que diz que é uma perfeita caricatura, uma analogia do momento que a gente está vivendo agora. Grazi? Não, eu estava explicando que eu estava me mexendo aqui antes, botando um carregador, né? Porque tem essas coisas agora, tá? Eu vi que estava acabando a bateria, disse, vou sair no meio da gravação. Então, eu também estou nessa função do cumprir horário ainda, no CAPS aqui, né? Então, terças e quintas eu cumpro meu horário. E nos demais horários, na segunda é o dia que geralmente eu me dedico ao Sinfonia, então eu fiz uma reunião com a equipe na segunda, a gente definiu algumas atividades, a gente vai fazer online com os voluntários, tem mais de 50 voluntários envolvidos no Sinfonia, né? E o pessoal ainda não se conhece, então a gente vai fazer reuniões tipo esse nosso encontro aqui para conversar, se conhecer e se integrando, também mudar um pouco o foco, né? O grupo acabou virando só assunto do momento, então a gente poder focar em outras coisas, né? E com a banda a gente está sempre fazendo alguma coisa, sempre em movimento com as pretas, nas redes, né? Divulgando o nosso trabalho, divulgando o trabalho dos colegas. A gente está tendo muito movimento de artistas fazendo no Instagram live juntos. Daí isso é legal, a gente vai, um canta de lá, outro canta de cá, e vai trocando o que está ouvindo em casa, porque é um movimento muito da classe artística tipo, agora aproveitem para escutar, né, os artistas locais, aqueles que vocês não conhecem ainda, que não foram num show, só ouviram falar. Então a gente está muito nesse movimento para a classe artística, a rede sempre foi, né, um lugar, um espaço de mostrar o seu trabalho. Então agora a gente só está intensificando e trocando o show daquela energia do ao vivo para a energia do vocês cá e a gente cá, mas tá funcionando, assim. Já que não as pretas ainda não foram pro Faustão, por exemplo, né? Então é isso. Cerveira, como é que tá lidando com o teu tempo livre? Então, eu já trabalho bastante em casa, né? Porque esse trabalho acadêmico ele demanda muito, até inclusive estou falando aqui do escritório da minha casa, que é uma necessidade para esse tipo de trabalho. Mas, na verdade, esse trabalho remoto ele demanda muito mais tempo da gente para preparar a aula e trabalhar de um jeito que faça sentido remotamente, né? Então isso tem tomado bastante tempo, assim. Atender os alunos e alunas também remotamente, porque a gente tem as plataformas onde a gente interage também me toma bastante tempo. O que tem de tempo livre, assim, a esposa está trabalhando também home office, quando ela pode, quando ela não pode, ela vai à empresa. E a filha sim, a filha está mais tranquila porque o Instituto Federal tá parado, então ela está só revendo algumas coisas, aproveitando para ler. Eu tiro alguns horários do dia para ver as notícias, né, para poder ficar atualizado, mas eu tenho tentado não ficar muito tempo conectado nas notícias porque isso tem gerado nas pessoas e em mim também muita ansiedade. Então eu vou lá, me atualizo, dou uma olhada em alguns sites específicos, dou uma olhada nas redes, naquilo que é mais importante. Tenho aproveitado para ler também um pouco de Agatha Christie e Sherlock Holmes, que é uma coisa que eu gosto de fazer para passar o tempo. Então, tem ido nesse sentido. Lendo? Eu estou lendo agora Nêmesis, da Agatha Christie, que é lendo ou relendo? Na verdade, esse eu não tinha lido ainda. Então tô lendo. E lendo mais uns 2 ou 3 livros aí. História noturna. Oi? Não, por favor, por favor. E aí a gente vai lendo coisas profissionais no meio também. E em termos assim de Netflix, eu tenho evitado também alguns filmes mais pesados, assim. Então, séries um pouco mais leves, porque acho que o momento já é um momento bem complexo. Então, Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, para relaxar, né? Então tem sido um pouco nesse sentido.
algumas novelas antigas também engraçadas que podem ser vistas, né? Sei lá, o Clone tá passando e outras coisas que são divertidíssimas, assim, de rever, né? Então eu tenho procurado manter o astral alto, assim. Deixa eu fazer uma última provocação para vocês dois, começando com Cerveira. Estamos chegando ao final do momento de hoje. Cerveira, a vida da Grazi, por exemplo, que está aí trabalhando no CAPS, que teve que sair de casa hoje e ir para o CAPS, ela é menos importante que a minha, que a tua? Não, de forma nenhuma, né? As vidas são É a todas. Grazi, é o lixeiro, é a pessoa que está na indústria, é o distribuidor, é o caminhoneiro, é, são as pessoas do mercado que nos atendem, né? Sempre tão gentis, mesmo no momento de crise como esse, né? E os Exatamente. nossos profissionais da saúde, claro, né? De jeito Que nenhum. talvez estejam ainda mais em risco, né? Ainda mais do que outros colegas que estão tendo que ir à rua ainda, né? Como é o caso da Grazi, minha esposa hoje teve que ir à empresa também, ela é financeira, né? Tentando ajustar um pouco essas coisas loucas do mundo, o pessoal ligando da Índia, da China, enfim, uma confusão. Mas não, de forma nenhuma. O que eu tinha dito lá atrás, e eu retomo, é que a gente precisa criar para essas pessoas muito mais segurança em termos de EPI, por exemplo, né, dos equipamentos de proteção individual. Precisa haver uma preocupação maior. Hoje eu vi no supermercado, as pessoas estão trabalhando de luvas e de máscaras, estão baixando a máscara para trabalhar, né, mesmo quando... também precisamos individualmente de uma conscientização. E o pessoal da Viram saúde... isso na TV. É, Viram e o, na TV. exato. E o pessoal da saúde precisa de um EPI de melhor qualidade. Eu tenho pessoas me informando que estão tendo que reutilizar máscara 2 dias no SUS, que não tem álcool gel. E aí, Nova York está fazendo isso. Nova York está usando o saco de lixo, né? Com essa possibilidade. É a então, manchete hoje do New York Times. e o que me preocupa, Rodrigo, é que as ações, por exemplo, a produzir álcool gel e máscaras estão sendo individuais ou da sociedade civil, né? As empresas estão dizendo, olha, eu posso fazer, né? Hoje eu soube, por exemplo, o Zenglen está produzindo, parece que máscaras com as suas costureiras e tudo, né? Aqui em Novo Hamburgo, né? Mas tá me faltando ações do Estado, tá me faltando coordenação. Então, para que essas vidas não sejam perdidas, né, os soldados que estão no front, eles precisam da nossa retaguarda e os nossos generais talvez precisem se conversar melhor. Grazi, para ti, a mesma pergunta. A tua vida é menos importante que a minha, que precisa estar em campo? Eu acho que eu concordo com tudo que o professor disse, né? Acho que, em hipótese alguma, a gente tem capacidade de dizer que vida que vale mais do que outra. Todas as vidas importam, né? Eu acho que agora é o momento, sim, da gente cobrar dos governos, como disse o professor, ações, né? Porque a sociedade já está fazendo movimentos de solidariedade, de alcançar a mão para o próximo, de ver o que está dentro da minha possibilidade, que eu possa fazer com que esse momento seja um pouco menos difícil, mas a gente precisa de política pública, a gente precisa de Estado, né, que está sempre muito presente para nos cobrar lá imposto de renda e um monte de coisa, né? Essas datas eles não têm arrego, né? Deixa de fazer para ver se o leão não vem atrás de ti. Então agora é a hora deles colocarem a mão na massa junto com a sociedade. Na verdade é um trabalho de todos, né? Tem a parte individual, que aí também não adianta distribuir máscara e o cara tirar a máscara para trabalhar, para falar, não adianta. Então tem a questão individual, que aí vem o pessoal da educação, né? Tá cheio de vídeo, é desenho, é vídeo, é várias formas de se informar para saber como usar certinho. Tem a parte coletiva, familiar, né? Dentro da tua casa, os cuidados, vem com a roupa da rua, deixa a roupa pendurada, passa teu álcool em gel, troca de roupa. São cuidados bem básicos, mas que tem que reforçar também, porque daí não adianta... eu estou em quarentena, daí só a Grazi sai. Tudo certo, só a Grazi está saindo, porque ela precisa sair, mas a Grazi chega em casa, chega abraçando todo mundo, passa reto, passando a mão nas coisas antes de lavar a mão, então não vai adiantar. Então a gente tem, em vários níveis, né, a gente tem que estar em cima exigindo, mas acho que quando chegou no nível do Estado, parou. Aí eles estão lá discutindo se fecha ou não fecha a rua é função de município ou é função de Estado?
Gente, não é isso que importa agora, né? Então, eu acho que a gente começa a cobrar, faz a nossa parte no individual, no nosso familiar, mas começa a cobrar dos governos em todos os níveis ações práticas, para que não fique de novo na carga do trabalhador que já está preocupado com a conta do fim do mês, ainda tem que estar preocupado com se o empresário lá que faz vinho vai resolver dar álcool para fazer álcool gel. Não é preocupação nossa, né? Eu tô hoje tomando a minha aguinha aqui com a Fat Ferramentas. Ontem eu estava com a Tecnolab, o pessoal perguntou: é merchan? Eu disse, claro que sim, óbvio. São, primeiro, parceiros da nossa TV, e são duas empresas que estão trabalhando em regime de especial, evidentemente, porque atendem a indústria, porque a Tecnolab atende na parte de refrigeração, né? Uma empresa que atende supermercados, que atende hotéis, que atende hospitais, que atende clínicas, e que não pode parar. Então, essa parte está lá ativa, assim como a Fat Ferramentas, trabalha com insumos para a indústria, trabalhando. Então, obrigado a todos vocês, Grazi, todas as pessoas sobretudo profissionais da saúde, né? Que estão aí dando a vida, literalmente, mais do que nunca por nós. Cerveira, obrigado por estar conosco aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Grazi. De novo, obrigado aí pelo teu trabalho, né? Pelo trabalho de todas e todos os profissionais e as profissionais da saúde. Agradecer o convite e a oportunidade de conhecer também a Grazi, de poder compartilhar ideias, foi muito rico. E dizer que a gente está aí à disposição, Rodrigo, quando precisar da gente, né? E que desejar que seja o mais breve, né? E o menos intenso possível. E que depende, como disse a Grazi, de ações individuais, coletivas e também do Estado, né? Que cada um possa cumprir seu papel e aí que isso possa ser um parêntese que fique para trás. Sou eu e o Cerveira de Rosa, em homenagem às meninas. Agora fiquei olhando isso, pensei se eu soubesse. Obrigado, Grazi. Valeu, obrigado pela presença, da participação. Eu que agradeço. É marcado já a nossa conversa para o retorno no estúdio, junto com o Jailson, com a Claire, vamos discutir racismo, né? Ô, Grazi, alguma chance da gente ter uma palhinha de dinheiro aí, uma capela? Vamos ver. Primeiro, eu quero te agradecer o convite, teu carinho sempre aí. Sabe que as crianças vão ser sempre parceiras aí da Vale TV. Que foi um prazer poder conhecer o professor, né? A gente está circulando nos mesmos espaços, acaba não se conhecendo, né? Então, foi muito legal poder conhecer e bater esse papo. Então, vamos ver. Dinheiro que tu quer? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vive. Dinheiro, meu que paranoia, dinheiro, na história da riqueza do homem, quando um ganha porque o outro perdeu. Dinheiro, a roda da fortuna tá girando ligeira, essa droga entorpecendo tua alma, babando dinheiro. Obrigado, Grazi. Obrigado, Alexandre. Um grande abraço para você. A Estação de Hamburgo de hoje fica por aí. Voltamos amanhã, a partir das 21 horas, para sexta-feira, um programa inédito, também gravado ao longo do dia e transmitido pelo nosso canal 14 através das nossas redes. Até lá!